Olá, bem-vinda, bem-vindo ao quadro Aromaterapeuta Clínica de Sucesso. E hoje eu vou trazer para vocês alguns casos clínicos. Sim, muita gente vem me pedindo isso, né? Que a gente possa conversar sobre casos, sobre estudos de caso e trazer para vocês algumas informações de tratamentos, de como foram os processos, a evolução. Então, fica aqui que hoje a gente tem bastante coisa para conversar. Vamos esperando todo mundo chegar. Bom dia. Eu sou Carla Campos, eu sou aromatóloga, especialista em aromaterapia clínica e eu ajudo pessoas a dominar, né, a dominarem a química e a farmacologia dos óleos essenciais para se tornar uma aromaterapeuta clínica de sucesso. Então, o objetivo desse quadro, Aromaterapeuta Clínica de Sucesso, é justamente te trazer elementos para que você possa entender como que atua uma aromaterapeuta clínica e os olhares, né, diferentes, muitas vezes, da aromaterapia tradicional. E hoje a gente vai falar sobre alguns estudos de caso. Bom dia, bom dia. De pacientes que eu atendi, né? E nós vamos, e também de outros estudos, para a gente poder conversar um pouquinho. Então, fica por aqui, vai anotando as suas perguntas, traz as suas perguntas para a gente poder conversar, tá bom? E que bom ter vocês aqui. Vamos esperando todo mundo chegar. E vamos lá. Então, eu vou trazer, primeiro eu até queria lembrar vocês que dia 5/8 nós vamos ter uma imersão em neurociência e aromaterapia clínica. Vai ser um dia inteiro de aula, né? Um curso ao vivo, onde a gente vai falar sobre a ação dos óleos essenciais no cérebro e onde a gente vai entender o que é essa tal neurociência, uma ciência tão moderna que está aí tomando espaço por causa da importância da nossa saúde mental, né? E essa imersão que eu vou fazer é uma imersão que visa trazer para você um conhecimento mais aprofundado do funcionamento do cérebro e como os óleos essenciais, né, e suas moléculas, na verdade, que a gente fala muito não de protocolos prontos, mas das moléculas e da ação dessas moléculas, dessa ação direta que trabalha no cérebro, né? Oba, Patrícia, bem-vinda. Olha lá, a Patrícia falando que já fez a inscrição. Que bom. Bom, quem é minha aluna, tá? Que tá chegando por aqui, não precisa fazer a inscrição, porque as alunas da formação vão ganhar a participação na imersão, tá? Eu vou levar essas novidades para vocês hoje e segunda-feira eu vou falar na aula ao vivo. Mas quem não é minha aluna, se inscreva, por favor, porque, olha, eu falo por favor porque eu fico com dó de você perder essa imersão, né? Porque realmente vai trazer um conteúdo muito interessante. Quem vê meus stories vai ver que ontem eu dei uma aula e eu falei um pouco sobre isso, e as pessoas que estiveram na aula ontem, a gente tinha em torno de 60 pessoas na aula, e foi bem interessante porque as pessoas perceberam a importância de nós entendermos como essas moléculas que estão presentes nos óleos essenciais atuam no cérebro. E o estudo de caso que eu vou trazer agora, ele vai falar um pouco disso, para vocês verem como é importante realmente a gente dominar a química e a farmacologia, e isso é um papel de um aromaterapeuta clínico de sucesso, né? A gente dominar a química e a farmacologia para poder ter critérios para a escolha dos óleos, não sair escolhendo protocolos prontos, protocolos do livro, do manualzinho, ou de uma indicação de grupo de WhatsApp. Não, você poder ter, ou mesmo que você olhar um livro, né, checar um livro claro, de um mestre, às vezes a gente encontra aí livros muito bons, né, inclusive do Dr. Francon, do Dr. Valnet, mas você poder olhar e poder entender por que eles estão recomendando aqueles óleos e não sair só replicando,
só no copia e cola, né? Trabalhar nesse padrão que a gente tem feito de copia e cola, que é o que tem feito o nosso sistema nervoso, nosso cérebro funcionar menos, é usar menos a sua atividade. Então, quando a gente não só fica no copia e cola, mas quando a gente exercita a criatividade, exercita o nosso aprendizado mesmo das coisas, o nosso entendimento das coisas, estabelecendo critérios, entendendo, isso amplia a atividade do nosso sistema, né, do nosso cérebro. Eu vou me organizar para fazer o curso depois. Que legal, ótimo, Patrícia, se organize sim e com certeza você vai conseguir, porque o curso mesmo vai te dando incentivo, né? Então, assim, nunca deixe de fazer um curso que você acredita que vai te impulsionar profissionalmente por conta de dinheiro, né? Então, sempre pense que você pode fazer dinheiro, inclusive com o próprio curso. A aula que vai ter, né, a imersão, ela tem um valor simbólico, tá, pessoal? Ela tem um valor simbólico de 10 parcelas de R$ 9,80. Então, é um valor muito simbólico, realmente para você estar aí no seu compromisso, né? Que eu vejo que quando a gente faz aulas gratuitas, as pessoas não têm compromisso. E eu quero, e assim, eu tô dedicando o meu tempo, o meu conhecimento, anos de estudo, fazendo todo um trabalho para criar uma aula e eu preciso que estejam nessa aula pessoas comprometidas. Então, eu acredito que quando você faz o investimento, mesmo que mínimo, existe aí um comprometimento. Me desculpem estar falando isso, mas é uma coisa que eu sinto. Em muitas aulas gratuitas, as pessoas se inscrevem e não aparecem, porque elas não têm interesse, estão só no nível da curiosidade. E quando você investe num curso, você realmente se compromete. Então, foi por esse motivo que eu resolvi fazer um valor, mesmo que simbólico, para que venham realmente pessoas comprometidas e para que eu utilize o meu tempo realmente transformando as pessoas, né? Ajudando com informações que transformem e pessoas que queiram mudar. Porque se a pessoa não quer, não adianta. Então, não adianta eu ter lá 1.000 pessoas numa aula gratuita, sendo que as pessoas não estão comprometidas. Por isso, essa aula, essa imersão, ela tem um valor simbólico e ela traz esse compromisso. Eu sei que quem se inscrever, quem estiver ali, está realmente com vontade de aprender, está realmente com vontade de se transformar e de ter novos conhecimentos, né? Então, a gente estava falando da questão da neurociência. E o que é a neurociência? A neurociência, ela estuda o funcionamento do sistema nervoso central e também as suas ligações, né? Porque tá tudo ligado, não tem nada separado, né? Nossos nervos estão por todo o corpo e nós temos essas ligações nervais, né? Essas ligações neurais em todo o corpo. Então, nós temos o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico. E a neurociência, ela estuda as atividades do sistema nervoso central, como se dá esse funcionamento do cérebro, para quê? Para entender, porque é realmente um grande, né, um grande incógnita e é uma grandiosidade mesmo o cérebro e tudo que ele faz, né? Pensar que nós temos mais de 80 bilhões de neurônios dentro do nosso cérebro, atuando, produzindo neurotransmissores, realizando pelo menos aí 10.000 sinapses cada neurônio. Então, vocês imaginam a teia que é de informação, de energia, né? Uma rede de energia mesmo, para que todo o nosso corpo funcione. Para que nesse momento eu esteja abrindo e fechando as minhas mãos, ao mesmo tempo que eu falo, ao mesmo tempo que eu presto atenção nos comentários, no celular, ao mesmo tempo que eu tô com a minha memória ativa, ligada aos estudos que eu faço, ao mesmo tempo que eu tenho aqui, né, a minha alegria, a minha sensação de prazer em estar com vocês. Então, tudo isso é junto. E às vezes, como a gente vem falando, o que tem acontecido? Nós temos no Brasil, nós somos o número 1 em ansiedade, o 5º em depressão,
diversos transtornos de ansiedade, diversos transtornos, né? A gente está vendo muita criança sendo diagnosticada com TDAH, muitas pessoas falando que tem problema de hiperfoco. Então agora isso virou uma doideira. E claro, a gente mudaram muito os nossos hábitos para a questão das mídias sociais, para a questão da aceleração do tempo, da aceleração das atividades, das cobranças, que antes ficavam só no escritório, com o advento da internet, do celular, isso toma o tempo completo das pessoas. Então essa aceleração, que até se fala que o tempo encurtou, né, que a gente tem menos do que 24 horas por conta da aceleração, e além disso os hábitos do dia a dia, o que vem fazendo levando a uma morte neurológica, né, morte de neurônios, um prejuízo na barreira hematoencefálica e uma série de questões que vem trazendo para os seres humanos dessa vida moderna uma série de consequências, né? Então, esse estudo de caso que eu vou trazer apresenta um pouco dessa questão, né? É uma pessoa que tem aí em torno de 40 anos, né? Uma mulher. E o que aconteceu foi que essa mulher, com 40 anos, ela começou a ter... Tô aqui lendo a ficha dela, tá? Para vocês verem o que aconteceu. Essa pessoa chegou com crises de estresse, crises de ansiedade, apresentando já alteração no ritmo cardíaco, né? Aceleração cardíaca, já apresentando aceleração no ritmo da respiração, já apresentando insônia, alteração de humor e sentimentos depressivos, além de melancolia, e ela começou inclusive a não ter mais contato social, né? Não conseguia mais ter contato com as pessoas. Então, vocês veem que tudo isso que ela está sentindo, a gente, como aromaterapeuta clínico, fazendo a anamnese, precisa começar a avaliar, né, conversando com a pessoa, entender um pouco do histórico dessa pessoa, para entender o que pode ter gerado essas crises, né, para você poder trabalhar de uma maneira mais ampla. Então, ela também relatou que dormia pouco, que acordava cansada, que acordava sem energia, que sentia muita insegurança, sentia muita baixa autoestima, né? Que já estava, inclusive, se consultando com um psiquiatra, porque sentia uma visão totalmente invertida de si mesma, não conseguia mais se reconhecer como ela mesma, não sabia mais quem ela era de verdade, né? E começou a ter essas crises, e essas crises começaram a dar taquicardia, pânico, ansiedade, aceleração no ritmo respiratório, o que também ela começou a sentir que o intestino começou também a ter diarreia ou ficar preso, né? E começou uma crise geral e foi diagnosticada com TAG, né? Com transtorno de ansiedade generalizada. Então, vocês veem, né? O que acontece com essa pessoa? Possivelmente, se você pega um quadro assim, você vai perceber que existem muitas outras coisas. Vai ter alteração de vitamina, alteração de mineral, baixa, né, de algumas vitaminas. Então, é sempre importante na aromaterapia clínica a gente pedir exames para a pessoa, né? Pedir que a pessoa traga alguns exames, principalmente o hemograma, vitamina D, vitamina B12, selênio, magnésio, porque são minerais e vitaminas que influenciam. Mas também, quando você não tem acesso a exames, poder saber como está a nutrição dessa pessoa, como ela come, como ela se alimenta, né? Porque o nosso intestino é o nosso segundo cérebro.
E o que acontece? Geralmente, quando a pessoa começa a entrar nesses estados, ela começa a se alimentar mal, ter menos vontade de comer ou comer demais, e isso vai gerando inflamação, síndrome metabólica, síndrome do intestino irritado, vai começando a acontecer questões às vezes de diabetes, intolerância à insulina e com certeza aqui um grande processo de inflamação. Né? E a inflamação, ela vai levando, e o estresse oxidativo, então essa quantidade de estresse, crises, né? Essa quantidade de estresse vai gerando morte neuronal. E isso vai causando, quando você tem, né, os neurônios, a gente tem vários, né? Nós temos lá 80 bilhões, eles vão sendo gerados, mas eles também vão morrendo. Só que se você entra num estado de estresse, você mais tem morte neuronal, você não tem mais criação de neurônio. E nessas mortes neuronais, cada neurônio tem responsável por produzir um determinado neurotransmissor. Então, se você tem ali muita morte neuronal de neurônios produtores, né, armazenadores e liberadores de serotonina, de dopamina, então é normal que a pessoa vá começar a sentir sintomas de ansiedade, de falta de energia. Se a pessoa vive num estado de luta e fuga o tempo todo, tendo que matar um leão por dia, que é como a gente fala, né? O que vai acontecer? A pessoa vai começar a ter uma alta de cortisol, tá? Tudo isso em mais detalhe vocês vão aprender na aula, porque lá nós vamos ter 8 horas para conversar de uma série de coisas, né? Aqui eu tô dando uma pincelada para vocês. Lembrando que esse módulo de neurociências ele faz parte da minha formação, que é uma formação que, claro, que tem um valor mais alto, né? E é uma aula que eu poderia cobrar aí mais de R$ 500, né? E eu tô cobrando, né? Colocando um valor de 10 parcelas de R$ 9,80 para que você possa participar e para que você possa se comprometer em participar. Porque se a gente não tem um envolvimento financeiro, acaba tendo outras prioridades, ainda mais que é um sábado, e eu quero que você reserve a sua agenda para vir participar. Então vamos lá, essa pessoa apresentou esse quadro, né? E aí ela fez uma anamnese e aí fechou-se ali como queixas principais a gente trabalhar com um transtorno de ansiedade, com a questão do intestino e a questão do sono, né? Porque tá tudo ligado ali. Maravilhoso, Marta. Participe sim, já se inscreve para garantir a sua vaga, tá bom? O link para inscrição, pessoal, tá na minha bio, mas eu vou colocar aqui para vocês, vocês podem colocar assim, http, né, 2 pontos // que é aquele normal. E aí é meu nome, Carla Campos, né? Aromaterapia, @gmail. Ah, não, que é @gmail? Tô falando bobeira. .com.br. .com.br, tá? Aí vocês entram nesse link e vocês lá tem todas as informações da formação. Desvirtuei aqui. Todas as informações da imersão para vocês poderem se inscrever e participar. E lá vocês vão ver quanta coisa eu vou oferecer de conteúdo nesse dia, que é realmente um conteúdo inédito. Vou dizer que nem quem está na formação recebeu ainda. Eles vão receber também, né? E muito mais do que isso. Mas é um conteúdo bem inédito e eu te convido a realmente estar presente nessa imersão. Ah, que legal, Marta. Fico muito feliz, viu? De ter você me acompanhando e de poder contribuir e poder compartilhar um pouco de todo esse estudo que eu faço aí, que eu mergulho e eu gosto de compartilhar, né? Porque conhecimento guardado não vale nada, né? Só vale quando a gente compartilha. Eu fico muito feliz. Então vamos lá. Aí essa pessoa foi diagnosticada então com um transtorno de ansiedade generalizada e estava com alterações de sono, né?
E aí a gente então começou a pensar num tratamento para essa pessoa, entendendo que para a pessoa chegar nessa fase, com certeza isso já vem há algum tempo. E aí é uma pessoa também, né? Essa moça, ela estava fazendo uso de medicamento, fazendo uso de vortioxetina uma vez ao dia, que é um medicamento que é indicado para depressão e para ansiedade, porque ele tem uma eficácia aí como inibidor da recepção, né? E inibidor da recepção e inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina. E o que é a recaptação de serotonina? É normal que na sinapse o neurotransmissor envie o sinal dele, a informação. Então a serotonina é aquela que traz a sensação de bem-estar, né? E aí ela vai embora e tem todo o percurso. Ela vai para a sinapse, faz o serviço e sai. E o que é a recaptação? É não deixar aquele neurotransmissor sair, é fazer, tô abreviando aqui, tá? Mas fazendo uma linguagem mais simples. É fazer esse neurotransmissor, como no caso da serotonina, ficar mais tempo na sinapse. E ele ficando mais tempo na sinapse, o que acontece? Aquela sensação de bem-estar, a sensação boa, né? Uma sensação de paz, de tranquilidade, de bem-estar, de menos ansiedade, de mais tranquilidade, vai estar ali na sinapse e vai estar produzindo um comportamento mais tranquilo, né? Que vai impedir as crises de ansiedade. Esse medicamento que ela estava tomando é um medicamento que então faz a recaptação, dá sensações de prazer, sensações de bem-estar, porém ele não atua num lugar importante do cérebro que é o GABA, que é o nosso principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. E aí, mesmo com esse medicamento, tomando esse medicamento uma vez ao dia, mesmo assim, né? A pessoa ainda estava com um transtorno, ainda estava sentindo taquicardia, ainda estava com as queixas, né? Claro, um pouco menos, mas ainda com queixas. E aí ela resolveu fazer então o trabalho com a aromaterapia. E nós fizemos um estudo, né? Esse estudo foi feito, inclusive, junto com uma aluna minha, para fazer o atendimento. Eu fiz a mentoria, né, desse estudo. Esse estudo foi um estudo que eu mentorei e que a minha aluna que acompanhou a paciente, né? E nós trabalhamos ali juntas alguns critérios para poder recomendar os melhores óleos ali para essa paciente. E então nós chegamos a algumas conclusões aqui que eu vou trazer para vocês, né? Que nós queríamos então aumentar a produção dos neurotransmissores que agiam ali no nível HPA, queríamos equilibrar o nível do eixo HPA, que é ali onde tem muitas vezes a produção excessiva de cortisol, que deixa a pessoa ansiosa, em luta e fuga, né? Então, para isso, nós resolvemos utilizar óleos essenciais que tenham alguns componentes que eu já falo para vocês. Também decidimos, aí nesse caso, fazer... Então, olha só os critérios para vocês entenderem a atuação de um aromaterapeuta clínico, né? Nós decidimos também utilizar moléculas que ativam o sistema GABAérgico, ou seja, que acionam esse botão de desliga do sistema nervoso central, levando ele a um estado de calma, de relaxamento. E também nós resolvemos melhorar a atividade dopaminérgica, né, da dopamina, e a síntese da serotonina
no córtex pré-frontal, porque com isso a gente também consegue uma melhor organização das ideias, da memória, da disposição, da sensação de confiança, de atitude. Então, vocês veem, existe um critério aí. E aí, para estimular o aumento dessa produção de neurotransmissores, da regulação do eixo HPA para acalmar, no caso, o cortisol, a acalmar essa sensação de luta e fuga, nós utilizamos, então, buscamos óleos essenciais que tenham ativos, compostos, princípios ativos como limoneno e linalol, né? Buscamos aí o limoneno e o linalol. E percebemos que também ali para a gente ativar o sistema GABAérgico, ou seja, para ter uma ação antagonista, né, do neurotransmissor GABA, ajudar a aumentar o GABA, aumentar essa sensação de relaxamento, de desligamento do sistema nervoso central, nós buscamos moléculas, né, óleos essenciais que tenham limoneno também, linalol e acetato de linalila. Então, por que eu tô falando isso? Porque nesse critério a gente começa a perceber que buscar óleos essenciais que tenham algumas moléculas específicas, e por isso a importância de nós estudarmos a química, essas moléculas, e aí sim nós podemos fazer uma sinergia. Que sinergia é quando nós unimos moléculas em prol de um objetivo, de uma ação específica, né? Sinergia não é sair misturando óleo essencial sem você saber para que eles servem. Isso é uma mistura, um blend, né? Que você misturou, uma mistura. Mas quando a gente fala de sinergismo, nós estamos unindo compostos, princípios ativos, que juntos vão potencializar um determinado resultado, vão aumentar a força daquele resultado, né? Então, aqui nós resolvemos trabalhar com limoneno, linalol e acetato de linalila, porque eles têm uma grande força, né, na regulação do eixo HPA, acalmando aí cortisol, acalmando o glutamato e ativando o GABA, né? E também equilibrando a serotonina. E a atividade dopaminérgica também e a síntese de serotonina, nós procuramos também limoneno e acetato de linalila. Olha só, então encontramos 3 moléculas muito importantes nessa estrutura, nessa questão que está acontecendo, nesse transtorno de ansiedade que está acontecendo com essa pessoa. Nessa sensação de taquicardia, então assim, o que faz acelerar o coração? Quando sobe, né? Quando tem um descontrole do eixo HPA, quando tem uma produção excessiva de cortisol e que faz essa pessoa perder o sono, faz essa pessoa ficar em luta e fuga o tempo todo, tem que ficar atenta. E esse atento é uma sensação de medo, uma sensação de que pânico, né? De que algo de ruim vai acontecer. E isso acelera, e isso significa uma química cerebral desordenada. Claro que junto de tudo isso, né, junto de todas essas moléculas que a gente sabe que podem ajudar, nós temos também aí uma recomendação de uma melhoria na alimentação, porque sem triptofano nós não temos serotonina, né? Sem colina não temos acetilcolina. E temos que trabalhar uma boa alimentação, precisamos de uma alimentação antioxidante, precisamos de vitamina D, de vitamina C, de vitamina B12. Uma B12 baixa afeta o funcionamento do cérebro. Um magnésio baixo, ele afeta as questões cardíacas, pode dar também problemas cardíacos. Então, a gente poder equilibrar também, lembrando que o acompanhamento de um nutricionista funcional, que esteja trabalhando inclusive junto com o aromaterapeuta clínico, é maravilhoso, porque repor a vitamina D, B12, estar com as vitaminas em ordem, selênio, né, influenciam na atividade mental. Lembrando que nada no corpo está separado e que nós temos um sistema nervoso completo
e que nós precisamos enviar os sinais corretos, as mensagens corretas. E essas máquinas, essas mensagens, esses neurônios que estão funcionando, eles estão ligados num abastecedor de energia. E esse abastecedor de energia são os micronutrientes, né? Que vêm da nossa alimentação. Eu falo que não é à toa que nós temos boca e nariz. Nós precisamos de boca e nariz. A boca, ela existe, não é só para falar, mas ela existe para a gente poder se alimentar, né? E o nariz existe para a gente poder respirar, mas também para a gente, né, se abastecer de oxigênio, mas também para nós recebermos as moléculas que vão equilibrar o nosso cérebro. E a boca, ela existe para se comunicar, mas ela também existe para nós nos alimentarmos de nutrição, e nutrição verdadeira, comida de verdade, alimento de verdade. Para quê? Para que nós tenhamos todos os ingredientes, toda a nutrição, toda a energia necessária para abastecer o mecanismo, o funcionamento de todo o nosso corpo. Então, não é à toa, por isso que hoje a população anda muito doente. E por isso que aqui a gente vê, nesse estudo de caso, uma questão mental, né, emocional, relacionada com a questão intestinal. Porque a alimentação tá junto ali. Então, não adianta nada a gente recomendar um monte de óleo essencial para a pessoa, se a pessoa não ir também fazendo uma mudança de hábitos, atividade física, tomar água, respiração, meditação, né? Onde ativa a respiração também ajuda na calma do sistema nervoso, vai acalmando as ondas cerebrais, né? E no caso, esse caso aqui já estava extremo, já medicado, mas muitas vezes a gente não precisa chegar nesse caso. Se a gente pega pessoas que você começa a sentir o início desses sintomas, dá para tratar rapidamente com aromaterapia e uma nutrição adequada, com a mudança de hábitos, né? Então, aqui, nesse caso, aí eu desafio vocês, quais seriam, então, óleos essenciais que têm limoneno, linalol e acetato de linalila, que são as moléculas que nós encontramos aqui com um grande potencial de equilibrar o eixo HPA, de equilibrar o neurotransmissor GABA, de equilibrar o glutamato, o cortisol, né? Então, nós temos essas 3 moléculas, por exemplo, e nós podemos encontrar óleos essenciais que têm um grande potencial dessas moléculas e aí unir essas moléculas numa sinergia para ajudar essa pessoa, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se eu fizer uma sinergia que relaxa muito a pessoa, que acalma demais a pessoa, eu posso levar essa pessoa, além do que ela já está medicada, né? Com um medicamento que também atua na ansiedade, eu posso levar essa pessoa a ter sonolência o dia inteiro, né? A ter sonolência o dia inteiro, a querer dormir o dia inteiro, a ficar muito mole, relaxar demais. E aí perder aquele ímpeto de agir, de escrever projeto, de ler, de ter vontade de sair, essa coisa que é o prazer, que é a serotonina. Então eu não posso abaixar demais a serotonina dela, nem abaixar demais o cortisol, porque também a gente precisa ter um pouco de ação, de reação, né? Então, o que eu costumo fazer? A gente trabalha fazendo uma sinergia para o dia e uma sinergia para a noite. E outra coisa, não adianta só, a pessoa reclama aqui que tem insônia também, lógico, né? Uma pessoa que tá com o coração acelerado, que tá com medo, que tá com ansiedade, que não desliga a mente, que a mente tá ligada no 350, não é nem do 220,
essa mente, óbvio que ela não vai dormir, né? É que ela não vai dormir. Então, para ela dormir, você precisa relaxar esse sistema nervoso central. Só que o relaxamento, as pessoas acham, eu vou pingar uma lavanda no meu travesseiro e vou acalmar, vou trazer minha... mas eu não dormi, pinguei a lavanda e não dormi. Porque o tratamento de uma questão assim crônica, que já vem há muitos anos, ou que já está sendo até medicada, que a pessoa já toma até medicamento para dormir, não vai acontecer com uma gota no travesseiro numa noite, né? Por isso, a importância dos aromaterapeutas clínicos, a importância de formar aromaterapeutas clínicos, a importância de você vir na imersão em neurociência e aromaterapia clínica para entender, porque é um tratamento que você vai fazer por um tempo e você vai fazer o dia inteiro. Você vai organizar, porque imagine, esse sistema nervoso central já está desorganizado há muito tempo. Já está aí acumulando questões, já está medicado, já está inclusive com interferência química sintética, já tem morte neuronal, tem inflamação, tem questões aí, né, de síndrome metabólica, muitas vezes intolerância à insulina, possivelmente está com uma vitamina D baixa, pode estar com colesterol alto. Tem um monte de coisa desequilibrada nesse organismo que leva a esse quadro final, aí final não, porque não morreu, né? Mas a esse quadro tão difícil, às vezes, que a pessoa entra ali e não consegue sair. E o pior é que a pessoa acha que ela é o problema. Ela não entende que isso é um desequilíbrio químico, que isso tá na sua alimentação, só que às vezes ela não tem força. Então, quando a pessoa não tem força, tá numa crise assim, muitas vezes precisa mesmo ir para o psiquiatra e ser medicada para poder dar um tchan. Aí você começa a acompanhar com aromaterapia, fazer o trabalho com os óleos essenciais, fazer um critério, acompanhar essa paciente para ver se com o tempo, porque os medicamentos, por exemplo, os benzodiazepínicos, eles não podem ser utilizados por mais que 1 ano, 2 anos. Depois disso, eles vão causando consequências muito graves. E tem gente hoje que eu vejo que se automedica. Isso é muito grave, porque vai causar dependência, né? Então, a gente acompanhar uma pessoa dessa, vai usando os olhos, vai acompanhando e vai trabalhando junto, muitas vezes, com o psiquiatra no desmame da medicação, de uma maneira que a pessoa encontre fôlego, encontre forças e comece a regular essa química e ela começa a, de repente, ver que ela tá bem, né? Que ela tá bem. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, Carla. Tem até iniciantes no estudo de aromaterapia que querem indicar apenas um óleo essencial na hora de dormir e tudo ficar bem. É claro que vai dar porque é o que eu falo, né? Existe o óleo essencial, ele tem a ação química, a ação, a energia dele, a vibração, o vibracional, a frequência dele, e tem a parte informacional. Então, claro que um cheirinho no travesseiro vai trazer paz, porque é informacional, né? Então, tem a ação direta e indireta também. Então, tem a ação da molécula, da química, que é isso que eu tô falando aqui, que vai agir ali na sinapse, né? Que vai agir ajudando o receptor ali a produzir ou a fechar a produção de um determinado neurotransmissor, né? Que é essa ação física, essa ação direta que acontece. Mas também tem a ação indireta, que é o prazer que a pessoa pode ter com o aroma. Já outra pessoa pode se irritar. Ai, esse aroma de lavanda me lembra produto de limpeza. Tem gente que tem essa aflição e a memória dela, a sensação dela com aquele aroma não é bom. Então, aquele óleo não vai ajudá-la, né? Então, muitas vezes, eu, por exemplo, gosto de ter um cheirinho para dormir. Isso me dá conforto. E é um conforto que vem dessa minha sensação, né? Do meu sensorial, da minha memória, da relação que eu tenho com a natureza, da relação que eu tenho com os aromas. Agora, tem pessoas que não têm, que para ela, cheiro, não gosto de cheiro, que cheiro forte, né? Então, para essa pessoa, mesmo que o óleo haja quimicamente, né? A gente tem que ser mais delicado, porque não vai fazer, não vai ser a mesma coisa. Agora, para tratar questões crônicas, uma insônia persistente, uma ansiedade persistente, não é pegar um olhinho, pôr na mão e sair cheirando. É um tratamento.
Inclusive, eu recomendo inalador nasal para molécula, porque como é que eu sei, né? Ah, você pinga uma gota na mão e cheira. Claro, vai agir? Vai. Mas quanto de gota, quanto de óleo, quanto de molécula conseguiu realmente atingir os receptores necessários para agir, ou as enzimas necessárias para agir? Então, para eu ter mais certeza, muitas vezes preciso usar o inalador nasal com uma quantidade diária, inalando 4, às vezes 3, 4 vezes ao dia. E muitas vezes eu faço recomendações de óleos essenciais para o dia e óleos essenciais para a noite. Então, no da noite, que a gente começa, além disso, retirar açúcar, retirar café, né? Da parte da tarde, todos esses estimulantes muito intensos, chocolates, né? Na parte da noite. E aí, à noite, a gente aumenta a dose, a gente pode até usar os mesmos óleos aqui, por exemplo, óleos que tenham limoneno, acetato de linalila e linalol, mas acetato de linalila e linalol, que é muito mais relaxante, né? Que é muito mais ativador do neurotransmissor GABA, lá que vai acessar o receptor, né? O sistema GABAérgico. Esse eu vou aumentar de noite, junto com a bergamota, por exemplo, bergamota e lavanda tem acetato de linalila e linalol. Então, quando eu junto os dois, eu faço um sinergismo de moléculas que tenham potencial de acalmar o sistema nervoso central. Então, esse eu vou trabalhar uma quantidade de moléculas mais à noite. E de dia, eu vou usar, né? Eu posso até colocar um pouco de laranja para ter o limoneno junto ali, para dar um aroma gostoso. Então, uma bergamota, uma laranja e uma lavanda para de noite. Mas de dia, eu vou diminuir a dose de união de acetato de linalila e linalol e talvez vou aumentar um pouco a dose de limoneno para poder ajudar essa pessoa a ter disposição, a ter dopamina, a ter prazer, a ter vontade de realizar as coisas. Então, vocês entendem? A gente não trabalha, então minhas alunas, elas aprendem isso. Ah, na hora que nós vamos... Toda essa questão de critérios. E não é porque eu tô dizendo isso aqui dessa paciente que você agora vai sair aí falando, a Carla falou que é assim, porque não existe protocolo pronto. Você precisa analisar o caso, verificar, né? Trabalhar esse caso, estudar. Claro que verificar se essa pessoa vai se adaptar com esse aroma, se ela, né? Como que ela pode fazer essa inalação, quais as dosagens que você vai utilizar. Você vai precisar acompanhar essa paciente também. E ver, por exemplo, eu tenho uma paciente aqui que eu vou mostrar para vocês que a gente precisou ir fazendo ajustes na sinergia. Foi fazendo vários, a gente fez 3 ajustes, né? Também foi uma mentoria que eu fiz com uma aluna. E a gente foi fazendo ajustes, porque o objetivo da paciente era desmamar o alzoprazolam. E aí vai desmamando muito devagar, e às vezes a pessoa tem ansiedade de desmamar, então ela pega e tira o medicamento de uma vez. Não pode, né? Tirar o medicamento assim, porque isso pode dar uma crise de ansiedade, uma crise de abstinência na pessoa. E aí ela começar a ficar nervosa, né? Porque, queira ou não, essa sensação é muito ruim. E quando o medicamento dá conforto, a pessoa tem muito medo de largar aquele medicamento e ter de novo a crise, né? Então, isso é bem delicado. E aí, o que nós verificamos aqui, que o resultado desse tratamento, a gente tem um relatório, né, da mentoria, e aí o resultado desse tratamento foi de 1 a 5. Como você considera o resultado obtido nessa queixa, né, do transtorno de ansiedade? E aí a resposta aqui foi 5. Então, de 1 a 5, ela melhorou no máximo e ela diminuiu a medicação alopática, apresentou menos melancolia, teve menos crise, começou a ter acalmar e começou a conseguir diminuir a medicação,
né? Melhorou o sistema, melhorou, aí a conclusão final foi que ela se referiu a uma melhora dos sintomas e a ausência de crises. Então, olha que maravilhoso, né? Apesar de ainda estar utilizando o medicamento, mesmo com o medicamento, ela tinha crises, e com o uso dos óleos, dessa maneira que a gente fez, de dia, de noite, a gente também fez um uso tópico na região, um uso tópico para ajudar, né, na suprarrenal, para ajudar na questão intestinal e também na questão do eixo HPA, né, que trabalha suprarrenal e hipotálamo. Usou um pouquinho de olíbano, passando na região do ventre, na região das costas, próximo do rim, né, para poder também ter aí um pouco de princípios ativos importantes, por exemplo, como o pineno, para equilibrar, ajudar no equilíbrio do eixo HPA. Então, veja só, nós tivemos aí, além disso, nós trabalhamos a inflamação, né, através do beta-cariofileno. Então, esse caso, ele usou muito mais coisas. Eu tô colocando porque senão fica muito longa a live, né? Mas nós tivemos um resultado muito, muito positivo, né? E aí nós trabalhamos com a redução da inflamação, porque tem isso. O que gera, muitas vezes, os processos de desequilíbrio do sistema nervoso central? A geração disso, e isso se reflete nos exames e na questão das questões fisiológicas também do corpo, porque nada está separado. Eu sou contra essa coisa de tratar só a cabeça e não olhar para o corpo, tratar só, mandar remédio para a questão de ansiedade sem olhar a alimentação e a nutrição. Então, na verdade, o nosso corpo ele é integral, né? Ele é integrado. Nós temos que olhar de forma integrativa. Então, no caso, a inflamação, o estresse oxidativo, ele vai acontecendo de estímulos, de medos, de estresse, da vida cotidiana, da alimentação, da falta de atividade física, da falta de água, da falta de minerais, de nutrientes, que isso vai acontecendo ao longo da vida. Quando a gente atinge um nível de desequilíbrio, seja um desequilíbrio emocional, mental ou físico, eu vou dizer parabéns, você conseguiu, porque significa que você cultivou isso, né? A pessoa cultivou isso por muito tempo. Então não é em um segundo, em uma semana, em um uso de um óleo essencial, numa única noite que você vai liquidar com aquele problema. E tem pessoas que vão ter respostas muito rápidas e tem pessoas que vão ter respostas mais lentas. Então, nessas observações que a gente faz na mentoria, a gente observa por 30, 60 dias, né? E olha que isso ainda é um prazo pequeno. Muitas vezes tem pessoas que a gente só vai ver resultado depois de 6 meses ou depois de 1 ano, dependendo do nível de cultivo, né? Imagine o seguinte, uma terra onde você tem muita erva daninha. Eu não gosto de falar erva daninha porque para mim nenhuma erva é daninha, né? Toda erva tem o seu significado. Mas vamos pensar assim, muita erva ali, muito mato, vamos dizer assim, né? E aí você quer cultivar ali. E você vai talvez precisar recuperar. Esse solo também usou muito agrotóxico, foi um solo muito judiado, né? Muitos venenos, que é o que a gente faz com a nossa vida hoje, se alimentando de agrotóxicos, se alimentando mal, industrializados. A gente tá comendo cada vez pior, respirando pior, bebendo água pior, né? Então imagine isso, aquele solo todo judiado, e que você agora quer cultivar alimento orgânico lá, né? Primeiro você tem que ter força e determinação. E aí você vai precisar fazer um processo naquele solo por um grande tempo, por um período de tempo, com muito amor, com muita paciência, para você desintoxicar aquele solo, né? Então vai ter que plantar ali adubos verdes, vai ter que jogar matéria orgânica, tombar essa matéria orgânica nesse solo, deixar ele em pousio, parar de jogar veneno. E aí depois de 1 ano, 2 anos, esse solo volta a ser um solo fértil, um solo saudável para você começar a plantar os seus orgânicos.
Agora, se esse solo é um solo que ele tinha alguns matinhos ali, mas é um solo que não foi utilizado veneno, então você consegue rapidamente. Então, essa pessoa, né? Vamos pensar, ela pode ter resultados muito mais rápidos. Agora, aquela que vem cultivando, que vem estragando o organismo há muito tempo, claro, ela não tem culpa muitas vezes, ela não tem consciência, ela tá dentro de uma sociedade que faz isso, né? Uma sociedade que traz essa realidade. E para você ajudar, não é milagre, pôs a mão na cabeça e deu um óleo essencial, cheirou, curou. É química, é tratamento. Por isso por isso que eu dou uma formação tão longa em aromaterapia clínica. Tem um sentido isso. Se fosse simples, né, que você só cheira, não precisava, só colocava aí na inteligência artificial, né, e pronto. Não. E cada pessoa é uma pessoa, as pessoas não são robôs, não é todo mundo igual. Cada pessoa vai agir de uma forma, né? Então, por exemplo, tem uma outra paciente aqui que eu falei para vocês, a gente teve que fazer o ajuste do tratamento dela, nós fizemos o ajuste 3 vezes, né? Fizemos o ajuste 3 vezes. E ela ainda tentou tirar por conta própria o medicamento, que era o alzoprazolam, né? E ela começou a ter crise de pânico. É uma pessoa que tinha crise de pânico e ansiedade, que estava, além disso, com colesterol alto, e é sempre assim. Nunca a pessoa vai estar só com a questão da ansiedade. Nunca a pessoa vai estar só com a questão da depressão. Com certeza tem coisa por trás, né? Por exemplo, essa aqui a gente também trabalhou, ela teve resultados maravilhosos, a gente fez uma sinergia para de dia, uma diurna e uma noturna, e a gente foi ajustando os mesmos óleos, mas foi ajustando a quantidade para trabalhar o aumento de determinadas moléculas até que ela se sentisse melhor. E aí nós vimos que com o tempo, né? Depois ela fez ela começou o tratamento por exemplo, no mês 2, e aí a gente viu que já no mês 3 ela já teve um retorno já com resultado. Então, com um mês, essa paciente teve uma melhoria e a pontuação também foi 5, né? E ela começou a desmamar, mas não retirar o medicamento. E nós trabalhamos também aí fomos regulando quais as quantidades de moléculas que iam fazendo o melhor efeito para ela, né? Então, olha que interessante, essa também foi uma mentoria. E tem uma outra paciente aqui, que olha que interessante, né? Que a queixa dela era falta de memória, falta de concentração, não tinha força para nada. Mas se você for ver aqui, não é só uma questão, como eu estava falando, não é só uma questão do cérebro, é o corpo inteiro. Então a gente precisa entender que é o corpo inteiro, né? E esse corpo inteiro, ele precisa de um olhar. No caso aqui, essa paciente estava com ácido úrico altíssimo, né? Um ácido úrico dela estava 5,6 aqui, né? 5,6. E um ácido úrico, ele nunca pode estar acima de 4,9. Isso significa que está com triglicérides alterado, né? Triglicérides, está com intolerância à insulina, né? Tá com resistência à insulina. Isso significa um consumo excessivo de carboidratos, o que pode também gerar diabetes. Então, a gente começa a olhar e ver que um consumo excessivo de carboidratos, que vai levar à intolerância à insulina, e a intolerância e a resistência à insulina, a resistência à insulina, pode levar a prejuízo da barreira hematoencefálica, pode levar a prejuízos neurológicos, né? Pode levar a processos oxidativos também, a morte neuronal. Então, com certeza, mesmo um ácido úrico alto vai influenciar nas questões neurológicas, nas questões do sistema nervoso central, na produção de neurotransmissores, né? Então, esse indicador de resistência à insulina. Então, além disso, a gente vê a vitamina D muito baixa.
que prejudica uma série, porque a vitamina D tem diversos receptores no corpo. Então é tudo isso, né? Tudo junto, misturado, e por isso a gente precisa olhar a pessoa de uma forma integrativa, né? De uma forma integral. Então, de novo, convido vocês a participar. Deixei aqui fixado. Ah, eu não fixei? Achei que eu tinha fixado. Opa, vou colocar aqui de novo para vocês. Achei que eu tinha fixado. Que é o link para vocês entrarem na imersão, né? Participarem da imersão, que é uma imersão que eu vou fazer de um dia inteiro. Então, assim, claro, ai, Carla, mas um dia inteiro eu não posso. Tá, você vai receber o acesso por 3 meses pelo Hotmart para você estudar, vai receber apostila, vai ter certificado, né? O certificado é de 18 horas, porque tem o tempo da aula, que vão ser, né, no total são 10 horas, contando os horários de intervalo, mas você vai ter o tempo depois de rever as aulas, de estudar, então tudo isso. E tem um valor simbólico, sim, R$ 98,00, 10 parcelas de R$ 9,80, que é para você se comprometer, para você estar presente. Claro que você vai poder ver a gravação, mas só que eu recomendo você estar lá presente, você reservar o dia 5. Por isso eu estou divulgando com bastante antecedência, para você já fazer um X na sua agenda, porque vai ter atividade prática, porque vai estar ao vivo, vai poder conversar comigo, a gente vai se ver, vai ter uma vivência ali, vai ter meditação com óleos essenciais, né, com as moléculas, e vai ter muito aprendizado que... Claro que você vai ter a gravação, mas nada como aquela energia na hora, né? Vivenciar o momento, a energia do momento. Isso faz diferença. Ah, não deu? Você vai ter a gravação. Então, não deixe de se inscrever e de participar, tá? Então, olha só, http... É isso, né? 2 pontos, // Carla Campos, que é meu nome, né? Carla Campos com H... aromaterapia.com.br. Carla Campos, aromaterapia.com.br, tá? Então agora eu vou fixar certinho aqui. Fixei. Pronto, acho que da outra vez, em vez de fixar, eu tinha excluído. Doida, tá? Então, já reserva exatamente isso, Patrícia. Reserva esse dia para estudar, reserva esse dia para você. Vai ser um dia prazeroso, a gente vai se divertir, a gente vai aprender, a gente vai trocar, a gente vai conhecer pessoas novas. Então, vai ser muito legal, né? Muito legal mesmo. Já garante a sua vaga, já se inscreve. E sim, não é gratuito. Tem um valor de R$ 98,00, totalmente simbólico, porque hoje em dia a gente não faz nada com R$ 98,00. Você pode parcelar em 10 vezes de R$ 9,80, que é um dinheiro de um cafezinho, você nem vai sentir. Mas eu recomendo você investir, porque o conhecimento, o valor dessa aula é muito maior, não tem nem valor, né? Vou dizer, eu cobraria aí mais de R$ 600 nessa aula e mesmo assim ainda estaria barata. Então aproveita, e realmente é cobrado, porque é para você se comprometer. Porque se a gente não paga, a gente não dá valor, a gente não vai. Infelizmente o ser humano é assim. E eu preciso entender que eu investi, então eu vou lá colher os resultados. E é isso que eu quero. Quero que você diga, eu investi, então eu vou. Então eu vou ler, eu vou assistir, porque eu investi um pouco do meu dinheiro, né? Mesmo pouco, você está investindo, você está dando uma troca, e aí você vai querer que eu também traga algo em troca, e você vai estar ali participando, né? Eu já imaginei participando esse sábado. Que linda! Muito bem, pessoal. Então, hoje o meu objetivo era isso, começar a trazer para vocês o que é a aromaterapia clínica, o que é uma aromaterapeuta clínica, como que ela olha, né? Então eu trouxe aqui casos que eu mentorei de alunas minhas que começaram a fazer os atendimentos clínicos monitorados, né, por mim, que é como a gente faz na formação em aromaterapia clínica. Então, a gente poder ver resultados bem interessantes já sendo colhidos pelas alunas com o meu acompanhamento, né? Claro, eu tenho milhares de resultados de pacientes que eu atendi, mas hoje eu escolhi trazer
esses casos que eu mentorei, porque eu acho que isso traz muito mais força, né? A gente vê que a gente consegue, sim, através das aulas, do acompanhamento, que as nossas alunas, que outras pessoas, além de mim, possam ter resultados no seu trabalho. Não vejo a hora de chegar nessa parte da formação. Eu tô provocando vocês, né, Paloma? Deixando vocês ansiosos, mas já tá chegando, já tá chegando. Semana que vem, eu sou da turma 1 e estarei na imersão. Sim, Paloma, vocês que são alunas vão ganhar o acesso, tá? À imersão. Então, vocês vão receber o acesso e eu vou mandar uma novidade bem grande no grupo para vocês, tá bom? Então, assim, não se preocupe, você vai ter a imersão, vai estar como um bônus da formação, para quem já é da formação. E, além disso, vocês vão ter muito mais, né? Vocês vão ter muito mais conteúdo lá, porque 8 horas ainda é pouco para falar desse tema. Ah, que linda, pagaria com gosto. Que bom, então bora, então se inscreve. Linda, né? Muito bom, tá bom? Querida, muito bom. Obrigada, Paloma, gratidão, viu? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que essa live de hoje tenha aberto aí a cabeça, mostrado muita coisa nova para vocês. Quero muito ver as carinhas de vocês, porque aqui no Instagram eu não vejo os rostinhos, né? E vai ser muito legal que a nossa aula no dia 5 eu vou poder ver o rosto de vocês, a gente vai poder trocar. Aqui eu falo, vocês me veem e eu não vejo vocês, né? E vai ser muito incrível porque a gente vai poder se ver e vai ser maravilhoso mesmo ter vocês todas, inclusive as minhas alunas, ao vivo lá durante a imersão para a gente poder tá juntas, tá bom? Vai ser maravilhoso. Tá bom, meus amores? Então, um beijo grande, um excelente dia aí, um bom final de semana para vocês. E a gente se vê na semana que vem. As alunas, a gente tem aula ao vivo, segunda-feira, 7 da noite, né? Então, já agendem aí, que a gente vai falar sobre aromaterapia vibracional, vai ser muito legal. Então, segunda-feira tem aula da formação. Terça-feira, 8h30, nós temos live aqui no Instagram de novo, né, da série Desvendando a Aromaterapia Clínica. Vamos falar um pouquinho mais dessas questões do sistema nervoso central, tá bom? E na sexta-feira que vem, tudo dando certo, eu tô para confirmar, a gente vai receber uma convidada que é uma especialista em neurociência e nós vamos falar sobre neurociência, tá bom? Que também é uma aluna minha. Maravilhosa. Vamos ver se ela vai conseguir confirmar. Tô aguardando aqui a resposta dela para passar para vocês. Tá bom? Beijo enorme, muita coisa vindo por aí e vamos que vamos crescer, vamos se desenvolver e vamos transformar a aromaterapia numa ciência, não numa ciência, porque ela já é, né? Mas numa prática cada vez melhor, cada vez mais responsável, cada vez mais apoiadora, né, das pessoas aqui no Brasil, da saúde física, mental e emocional dos nossos pacientes, dos nossos clientes, da nossa família e a nossa também, né? Beijo, gente! Tchau!